Você acredita em milagres? Bom, calma, não precisa me responder agora. Me responde só no final do vídeo, deixa aqui nos comentários. É isso que a gente vai precisar fazer no dia de hoje. Vamos embora pro vídeo. Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense, e tô aqui para trazer para vocês tudo sobre o confronto de logo mais entre Paris Saint-Germain e Botafogo. Olha que jogo, eu sei que tá todo mundo ansioso, todo mundo muito nervoso, né, com essa partida e até gaguejei aqui só de falar do jogo, porque realmente vai ser um jogo muito tenso. A gente está esperando há muito tempo por isso, acho que o Brasil todo está esperando há muito tempo por isso. Vou te contar aqui todas sobre as escalações, desfalques, como deve jogar o Botafogo, como joga o Paris Saint-Germain, quais são as valências da equipe francesa, se dá para a gente parar o PSG. Mas antes, vou pedir um favorzinho para vocês, a gente do Fogo na Rede pede esse favor para vocês sempre, porque ajuda muito o nosso trabalho, que é se inscrever no canal, deixar o like, isso é muito importante para a gente, fortalece demais o nosso trabalho e a gente agradece bastante, beleza? E fica ligado na nossa transmissão a partir de 9 horas da noite aqui no YouTube. Vamos embora pro vídeo. Bom, antes da gente ir para o campinho tático, para te mostrar as escalações e como jogam as equipes, vamos primeiro falar da arbitragem. Posso te garantir que o árbitro desse jogo não tem nenhuma polêmica no currículo, pelo menos uma polêmica conhecida ele não tem, como aquele árbitro do último jogo, que tinha duas polêmicas muito conhecidas e me irritou bastante no segundo tempo, para quem viu a nossa transmissão sabe, muito caseira ali no segundo tempo, me tirou um pouquinho do sério. Mas esse árbitro parece ser tranquilo, tem 44 anos, ele se chama Drew Fisher, ele é canadense, ele é considerado um dos principais árbitros da CONCACAF e apitou a final da Liga das Nações da CONCACAF de 2023-2024 entre México e Estados Unidos. Ele também apita regularmente jogos da MLS, que é a Liga Americana, e ainda trabalhou na Copa Masculina de 2022 e a Feminina de 2019 e 2023, mas como árbitro de vídeo. Então um árbitro que não é tão experiente, não apitou tantos jogos decisivos assim, mas tem um currículo legal e acho que pode dar conta dessa partida. Tomara que ele não entre no caminho do Botafogo, porque a gente já tem um grande adversário do outro lado, né? Já basta o PSG, o árbitro não precisa querer aparecer dessa vez. Bom, a gente tem também na arbitragem outros dois assistentes que também são canadenses, mas o quarto árbitro é uruguaio. O VAR, mais uma vez, não foi divulgado pela FIFA, assim como eu falei no outro vídeo que a FIFA não tinha divulgado o árbitro de vídeo no momento que eu estava gravando o vídeo, aqui também não. Nesse momento são quase 2 horas da manhã, a FIFA ainda não divulgou, perdão, o árbitro de vídeo. Então, por enquanto, sem VAR divulgado, deve divulgar ali perto da partida. E o local da partida, o estádio. Vou falar um pouquinho sobre ele porque ele é bem grande, bem histórico e acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho. Ele se chama Rose Bowl Stadium, fica localizado em Pasadena, no condado de Los Angeles, da Califórnia. A capacidade oficial dele é de 92.542 pessoas, então cabe bastante gente lá. Inclusive estava cheio, deu mais de 80 mil pessoas no jogo entre PSG e Atlético de Madrid, a estreia do nosso adversário, né? Agora adversário na segunda rodada. Então o PSG já está acostumado, entre aspas, a jogar lá porque acabou de jogar lá. Ele possui esse nome devido às mais de 100 variedades de rosas plantadas em volta do estádio. Então, por isso, o Rose, um nome que em português se chama rosa, né? Foi sede da final da Copa de 1994 entre Brasil e Itália, aquele 0-0 que o Baggio isolou na disputa de pênaltis. A gente foi tetracampeão do mundo, com o Galvão gritando lá, pulando junto com o Pelé, gritando é tetra, vocês sabem bem, né? E o Brasil também jogou a semifinal daquela Copa lá e venceu a Suécia por 1-0. Ele já foi designado como uma estrutura do Registro Nacional de Lugares Históricos e um marco histórico nacional. Então, para vocês verem que o estádio é bem importante e muito bem contemplado lá nos Estados Unidos. Agora eu vou trazer para vocês os desfalques e os pendurados entre Botafogo e Paris Saint-Germain. Bom, começando com o Botafogo, o Bastos tem uma lesão no joelho esquerdo. O Bastos não joga desde o dia 22 de março, um amistoso contra o Novo Horizontino. Ele jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, aquela confusão do Botafogo não liberar para a seleção da Angola. A seleção da Angola ficou chateada com o Botafogo. Depois dali ele nunca mais jogou. A galera acha que foi no jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca lá em Moça Bonita. Não foi o último jogo dele aquele, foi lá que aconteceu a lesão. Mas no jogo contra o Novo Horizontino ele voltou a sentir depois do jogo e desde o dia 22 de março ele não joga. Então ele viajou com a equipe, tá lá mais como companheiro de equipe mesmo para dar apoio e tal, porque dificilmente ele vai jogar nesse Mundial, já que ele não tem ritmo de jogo, porque não disputa uma partida oficial há muito tempo, né? Bom, outro desfalque do Botafogo é o Matheus Martins. O Matheus Martins tem uma lesão muscular na coxa esquerda, ele não disputa uma partida desde o dia 30 de abril, foi aquele jogo entre Botafogo e Capital 4-0 que saiu ele, o Savarino, o Barbosa machucados, então o Matheus Martins
também deve estar fora, já que ele também não participou do primeiro treino lá no Botafogo nos Estados Unidos e a imprensa não falou mais nada sobre ele, então eu imagino que também ele vai estar fora do jogo. O Jefinho nem viajou para os Estados Unidos, ele tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo, perdão, e passou por uma artroscopia no dia 2 de junho, então, enfim, por isso que ele nem viajou, também não vai jogar. O Serafim, o Cauê e o Elias Manuel também não viajaram, mas esses aí, e o Patrick de Paula também, né, vale lembrar, também não viajou, mas esses todos aí por opção técnica, beleza? Bom, quem tá fora do Paris Saint-Germain? O Dembélé tá fora, o craque do time, concorrido aí a bola de ouro, enfim, deve concorrer. Ele fez um trabalho à parte do elenco com a preparação física e está em processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Então o Dembélé está fora 100%, esse aí realmente não joga. O Barcola talvez seja um desfalque, porque talvez ele volte, ele treinou com um grupo depois de ser desfalque na estreia do PSG contra o Atlético Madrid e pode ficar à disposição novamente. Ele começou o ano como artilheiro da equipe, então um jogador perigosíssimo na Champions, inclusive, ele quase fez um golaço ali quando estava já 4-0. Ele limpa o zagueiro, tava 4-3, foi uma coisa assim, ele limpa o zagueiro e quase faz um golaço, impressionante o lance, mas acabou estando para fora. É um grande jogador, se ficar à disposição, com certeza vai ser prejudicial para o Botafogo. Pendurados do Botafogo, Barbosa e o Joaquim Corrêa, que tomaram amarelo no último jogo, e do PSG, quem tomou amarelo no jogo de estreia foi o Marquinhos e o Fábio Ruiz, então são dois pendurados do lado deles também. Como a equipe do Paris Saint-Germain desempenhou na temporada 2024-2025. Bom, já posso falar logo de cara que a equipe foi campeã da Tríplice Coroa, ou seja, conquistou as 3 competições que disputou: a Copa da França, a Liga Francesa, chamada de Ligue 1, e a Liga dos Campeões. Foram 59 partidas na temporada, incluindo esse último jogo agora contra o Atlético de Madrid na estreia do Mundial, com 44 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, incríveis 152 gols marcados, quase 3 por partida e 55 gols sofridos, que dá menos de 1 por jogo. E a equipe estava invicta no Campeonato Francês até poupar no final para jogar as fases decisivas da Champions. Essas fases decisivas que inclusive foram contra Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Inter de Milão. A Inter de Milão foi na final, para quem não viu, imagino que todo mundo tenha visto, 5-0, um banho de futebol, uma aula tática e técnica dos jogadores e do técnico Luiz Henrique. Bom, a equipe foi campeã francesa com 84 pontos em 34 jogos, ou seja, 84 de 102 pontos conquistados, que dá 82% de aproveitamento. O craque do time, Ousmane Dembélé, que não vai jogar e é candidato para ganhar a bola de ouro, como eu já falei, isso tudo, né? Mas eu acho bom destacar a participação dele, já que ele é muito importante para a equipe e vai fazer falta, apesar de não estar fazendo falta, como mostrou a equipe nesse último jogo, nessa goleada contra o Atlético Madrid, né? Ele disputou 29 jogos na Ligue 1 com 21 gols e 6 assistências, ou seja, 26 participações para gol em 29 jogos, quase um por jogo, realmente inacreditável. O outro destaque da equipe é o meio-campista Vitinha, português que inclusive os torcedores botafoguenses encontraram ele nas ruas lá nos Estados Unidos, perguntaram se ele conhecia o Marlon Freitas, chamaram de Magic Freitas, ele falou que não conhecia, falaram para pegar leve com o time, ele falou que isso só o treinador podia fazer, enfim, uma doideira, mas tá aí o Vitinha, 29 jogos na Ligue 1, com 93,7 ações com a bola por jogo, 76,6 passes por jogo, com 94% de acerto, 48,8 passes por jogo no terço final, ou seja, no campo de ataque da equipe. Isso é inacreditável, com 92% de acerto. Ele acerta 92% dos passes no campo de ataque. É realmente um número muito alto, quase perfeito, né? E 5,2 passes longos por jogo, com 83% de conversão. Ou seja, é um baita meio-campista que vem fazendo a diferença para essa equipe do PSG, que o Botafogo vai ter que tomar muito cuidado com ele. Bom, vamos aqui finalmente para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como jogam as duas equipes. Começando pelo Botafogo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair na zaga pela direita, Barbosa na zaga pela esquerda, Alex Telles na lateral esquerda, Gregor de primeiro volante, Marlon Freitas e Alan nessa trinca de volantes aqui, Savarino armando o time, Arthur e Igor Jesus no ataque. Bom, eu gostei dessa escalação, eu gostei da novidade do Alan entrando no lugar do Mastriani, né? Porque seria um absurdo começar esse jogo com o Mastriani. O Botafogo tem que começar o mais defensivo possível. E até por isso eu começaria com o Cuiabano no lugar do Arthur, cara. Eu acho que o Cuiabano seria essencial para o Botafogo fechar esse lado esquerdo, talvez até mesmo o direito, né? Eu acho que o lado direito do Botafogo é o maior problema, porque o Marlon Freitas não marca. Então eu começaria com o Cuiabano aí, ó. Tiraria o Arthur, já tirei o Arthur da tela
para fechar esse lado direito. Ah, você botaria o Cuiabano na direita, você é maluco e tal. Não, eu acho que o Cuiabano tem que jogar na direita mesmo, porque o Alan marca pela esquerda. Então seria o Alan com o Alex Telles dobrando aqui defensivamente e o Cuiabano ajudando o Marlon Freitas e o Vitinho na marcação, que o Marlon Freitas tem sérios problemas com marcação. A gente comentou muito sobre isso no último jogo, ficamos bastante irritados com a atuação do Marlon Freitas. Então acho que o Cuiabano deveria ser titular, mas pelo visto, pelo que saiu na mídia hoje, vai o Arthur de titular mesmo, infelizmente. É uma pena, porque eu acho que o Arthur não suporta jogos como esse, não tem o físico adequado para um time tão grande fisicamente, né, tão alto, tão forte fisicamente quanto o do PSG. Então acho que tem que ir de Cuiabano. Tomara que ele surpreenda a gente na escalação inicial, mas acho difícil, sendo bem sincero. Bom, o Cuiabano não quer sair da tela aí, tomara que ele não saia do time. Vou tentar tirar ele da tela aqui. Enquanto isso, vou te falando aqui como o Botafogo deve jogar. Cara, eu acho que a postura sem bola vai ser linha baixa, cara. Apesar do PSG já ter enfrentado equipes que tenham jogado assim praticamente a temporada toda, né? Agora o Cuiabano saiu, finalmente. Eu acho que o PSG não está tendo dificuldade, né, com isso, apesar do PSG não estar tendo dificuldade com isso, o Botafogo tem que fazer isso, cara, não tem outra opção, é uma equipe muito superior a nossa, o Botafogo tem que jogar bem, eu botei bem fechadinho o Botafogo aqui, bem organizado taticamente, porque tem que ser exatamente assim, fechando muitos espaços, com uma linha de 4 atrás, uma linha de 5 no meio, enfim, talvez fazer isso aqui, ó, com o Arthur e o Savarino marcando pelas pontas e o Igor Jesus centralizado, talvez isso aqui seja o ideal, tá, a linha baixa assim, ó, bem assim mesmo, então acho que o Botafogo tem que jogar dessa maneira para não sofrer muitos gols, porque a tendência é o Botafogo ser amassado o jogo todo, gente. Infelizmente, essa é a probabilidade maior assim de acontecer no jogo. A gente espera que o Botafogo não sofra muitos gols, mas para isso o Botafogo também vai ter que se ajudar. Então espero que o Renato tenha montado um sistema tático bem defensivo aí. Tá com a bola, imagino que o Botafogo vai acelerar o mais rápido possível, buscar o gol o mais rápido possível, talvez em alguns momentos tentar controlar o jogo, mas para isso vai ter que estar bem posicionado em campo. Como eu estou mostrando aqui, né? Dificilmente o Botafogo vai conseguir rodar muita bola como fez no último jogo, como tentou fazer no último jogo, né? Porque no último jogo tentou fazer e fez muito mal. A bola praticamente não parou nos pés dos jogadores do Botafogo, principalmente no segundo tempo, né? Então o Botafogo precisa estar bem posicionado em campo para poder ter um pouquinho do controle do jogo, não deixar o PSG ficar tanto com a bola. Mas o PSG aperta muito a zaga adversária na saída de bola, então vai ser um problema o Botafogo quando o Botafogo quiser controlar a partida. Bom, acho que é isso. Já falei a postura ofensiva e defensiva do Botafogo. Quando perder a bola, a transição defensiva, eu acho que o Botafogo vai voltar o mais rápido possível para essa linha de zaga, não vai apertar lá na frente com o Igor Jesus, com o Marlon Freitas, com o Arthur, como eu falei que ia fazer no outro jogo, com o próprio Savarino. Acho que o Botafogo vai voltar logo, ou vai tentar parar o ataque do PSG com faltas. Como eu falei, organização defensiva, acho que o Botafogo vai se resguardar aqui atrás mesmo, e organização ofensiva, acelerar o máximo de jogadas, talvez em um outro momento controlar o jogo. Transição ofensiva, vai ser buscar o gol o mais rápido possível. Então tá aí como eu acho que o Botafogo vai jogar, tem que aproveitar as bolas paradas também. Espero que o Botafogo esteja treinando os jogadores ensaiados, assim como o Gregory falou na entrevista depois do jogo, depois do último jogo, né, contra o Seattle Sounders, que o gol saiu de uma jogada ensaiada na bola parada lá, cobrada pelo Alex Telles, e o gol de cabeça do Arthur. Beleza, vamos falar do PSG agora. Falando do PSG, mas antes fazendo uma correção, eu falei gol de cabeça do Arthur, não foi gol de cabeça do Arthur não, tá? Foi gol de cabeça do Jair. Imagino que muita gente aí deve ter reparado nisso. Bom, falando agora do Paris Saint-Germain. PSG, cara, joga da seguinte forma: Donnarumma no gol, Hakimi lateral direita, Marquinhos e William Pátio na zaga. Inclusive o William Pátio foi revelado pelo Renato Paiva no Independente Del Valle. Então o Renato Paiva conhece bem esse zagueiro que está fazendo muito sucesso essa temporada lá no futebol europeu. Vitinha como primeiro volante, João Neves na esquerda e Fabian Ruiz na direita, um pouquinho mais à frente do Vitinha. Desiré Doué na direita, como ponta direita, que vai ele na ponta esquerda, e Gonçalo Ramos, que é o principal elo fraco desse time como centroavante. Ele que está substituindo aí o Dembélé e não chega nem aos pés do Dembélé. Também foi outro que jogou, né, com o Renato Paiva no Benfica, nas categorias de base do Benfica. Bom, vamos falar como essa equipe joga, cara. O PSG joga no sistema tático 4-3-3, como eu falei, mas não fica exatamente como tá? Isso aqui é só uma estrutura inicial da equipe. Por quê? É um posicionamento convencional que eles usam assim, mas eles têm uma estrutura que, em um momento de definição, nem sempre eles vão utilizar
as funções que vocês pensam. Por exemplo, o Nuno Mendes nem sempre vai ser um lateral, às vezes ele vai aparecer muito pelo ataque e vai ter uma linha de 3 aqui, talvez com o Hakimi aqui centralizado, ou às vezes o Paty centralizado e o Nuno Mendes na esquerda e o Marquinhos na direita, como acontece muito sair de bola, tá? O Paty fica centralizado, o Marquinhos pela direita, o Nuno Mendes pela esquerda, e aí o PSG joga num 3-2-5, né? Que às vezes com o Vitinha e o João Neves por aqui, e aí o Hakimi no ataque, junto com o Doué e o Fábio Ruiz, o Kvaratskhelia aqui na frente também. Então, assim, 5 jogadores na frente, é impressionante como chega com volume ofensivo essa equipe. Beleza, é uma estrutura, tem uma estrutura WM, né, que veio lá do Guardiola, que é um padrão mundial hoje em dia, enfim, um 3-2-5 muito bem estruturado, com esses 3 defensores na saída que eu falei. É um sistema muito móvel que eles usam, cara. São 3 meio-campistas que se mexem bastante, pontas que flutuam muito pelas próprias pontas, né? Também entram muito pelo meio. A gente pode ver muito que o Kvaratskhelia e o Hakimi entrando muito dentro da área. Tanto que o Hakimi, inclusive, entrou dentro da área e fez o primeiro gol lá na final da Champions. Enfim, são jogadores que chegam muito à frente e são muito perigosos todos eles, como eu falei. Eu só não tenho muita preocupação com o Gonçalo Ramos, apesar de, você tá tirando o Gonçalo Ramos para nada e tal. Não, cara, mas eu acho que o Gonçalo Ramos é o elo fraco dessa equipe tecnicamente. Ele pode até fazer gols, enfim, calar minha boca aí, mas é um jogador que tem limitações ofensivas e deixou isso claro já em alguns jogos do PSG que disputou na temporada. Enfim, substituiu o Cristiano Ronaldo lá na Copa foi bem, né? Mas é um jogador muito limitado. O PSG costuma ter superioridade numérica no último terço, tá? No terço final, que se chama o ataque, né? O PSG costuma subir com muitos jogadores para pressionar a saída de bola na transição defensiva. Quando perde a bola, a equipe já sobe o mais rapidamente possível, já quer recuperar muito rápido a bola. Então, uma equipe que vai fazer muito volume ofensivo no ataque. A gente pode ver muita equipe do PSG jogando assim, cara. Quando o Botafogo recuperar a bola, a equipe do PSG vai subir totalmente para pegar essa bola. O Botafogo pode aproveitar os contra-ataques se acertar a saída de bola, que tem sido um problema do Botafogo. No último jogo a gente viu muito bem isso, né? Eles têm uma tentativa de sobrecarregar os marcadores adversários. Então, provavelmente, tipo, o Vitinho vai receber a bola aqui na direita, que o Kvaratskhelia e o Nuno Mendes vão subir dobrando aqui para fechar o passe dele. Aí vão tentar roubar a bola aqui no meio com o João Neves e o Fábio Ruiz. Se o Vitinho forçar um passe pelo meio, o Gonçalo Ramos aqui tentando fechar o Jair. Então, é uma equipe que marca muito bem essa saída de bola adversária, beleza? Então, cara, é basicamente isso. Talvez falar um pouquinho mais que quando cada um sai da posição, entra na do outro. Algo que também que eu esqueci de falar, mas falei um pouquinho antes nesse vídeo. Por exemplo, o João Neves, uma hora pode sair, o Kvaratskhelia pode vir para o meio. É algo não muito comum, mas como muitos jogadores trocam de posição, então, enfim, o Fábio Ruiz pode ir para centroavante, falso 9, né? E o Gonçalo Ramos pode vir para o meio. O Vitinha pode entrar dentro da área e deixar o Doué fechando aqui o meio também. O Hakimi pode ir para dentro da área, como eu falei, e deixar o Vitinha fechando a lateral direita, ou o próprio Doué. Cara, é uma equipe muito assim, diferente do que a gente está acostumado a ver. São jogadores que cobrem realmente a posição dos outros jogadores, sabem exatamente o que fazer em campo, são muito espertos taticamente, cara. Eles se movimentam e se encontram, gerando uma confusão realmente na mente da defesa, porque é um time realmente muito bem treinado e que está acostumado a enfrentar adversários, como eu falei, que utilizam bloco baixo, que é o que o Botafogo vai fazer. Mas enfim, a gente espera que o Botafogo faça com sucesso, segure aí os ataques do PSG, pelo menos a maioria, né? Bom, transição ofensiva. É um time que trabalha muito bem a bola, envolve o adversário e acelera assim que encontra espaço. Então, o PSG, apesar de trabalhar muita bola, quando encontrar um espaço, vai tentar chegar ao gol o mais rápido possível, mas vai ter muito mais a posse de bola, vai trabalhar a bola por muito tempo e vai buscar o espaço ideal para chegar ao gol. Beleza? Transição defensiva, como eu falei, pressão pós-perda intensa, o PSG vai para cima com o time todo praticamente no campo de ataque, então é uma equipe que realmente sobe muito, é uma equipe que pressiona a sair de bola e o Botafogo vai sofrer com isso. E a organização defensiva é marcado por um pressing alto, né, como eu falei, pressão na saída de bola, então a equipe se posiciona organização defensiva mais no campo adversário, então já venho falando um pouquinho sobre isso, acho que já está muito claro aí. É uma equipe que realmente busca esse triângulo formado nos meios-campistas para auxiliar na marcação, cobrir os espaços, enfim, o Fábio Ruiz aqui, o João Neves pelo meio, cadê o Fábio Ruiz aqui? O Vitinho, o Fábio Ruiz aqui, ó, essa trinca de volantes, muitas vezes revezam nos lados, enfim, de primeiro volante, de segundo volante, é uma equipe que
realmente sabe muito bem o que fazer em campo e é incrivelmente muito bem treinado, uma das melhores equipes que a gente tem visto aí no mundo nos últimos anos e vai ser justamente nosso adversário, infelizmente. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise pré-jogo aqui no Fogo na Rede. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sei que é chato pedir mais uma vez, mas isso ajuda demais a gente. Compartilha com outros alvinegros também para eles ficarem sabendo de tudo sobre essa partida, assim como você ficou sabendo agora. E também ativa o sininho para receber as notificações, para você não perder nenhum conteúdo que a gente está produzindo por aqui. Beleza? Deixa aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida, se você está confiante, se você acredita no milagre ou não, que eu tinha te cobrado aí no início do vídeo. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver, e isso tudo você pode ver com a gente a partir de 9 horas na nossa transmissão aqui no YouTube. Beleza? Te espero lá, hein? Tamo junto.